Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Ao longo da vida conhecemos vários casais que estão juntos há 10, 20, 30 anos ou mais, vivenciando longas metragens ao invés de seguirem as curtas, tão na moda nos dias atuais. E se perguntarmos a cada um dos casais que conhecemos como fizeram para permanecer juntos, apesar das diferenças, apesar dos problemas, apesar das discussões e dos conflitos, apesar do número de separações estarem aumentando, talvez não se tenha uma resposta única. Sim, porque existe em cada um dos relacionamentos um tempero próprio, um modo de fazer, a moda da casa, que resultou na cumplicidade, em partilhar e compartilhar. A persistência venceu os problemas. A vontade de ficar junto venceu o cansaço. O insistir venceu o desistir. Mas claro, não foi sem trabalho, não foi sem esforço. Porque amar também dá trabalho, exige paciência, requer cuidados e determinação. Não dá para dizer eu te amo e achar que tudo termina ali. Pelo contrário, tudo começa ali. Dias atrás, ao ouvirmos uma pessoa afirmar que um relacionamento a dois só dá certo em filmes, ousamos discordar. Isto é que o mundo pretende nos impor. Existem, sim, muitos casais se relacionando em cenas cujo respeito e fidelidade fazem parte de todos os diálogos, onde persiste a consciência de seguir roteiro na aliança mútua de buscar a felicidade do outro, no desejo de partilhar conquistas e se unir nos momentos de tensão. Claro, não é fácil seguir o roteiro em um universo onde tudo leva à descrença, à individualidade, ao egoísmo. O monólogo, por vezes, é mais fácil. Ser o personagem principal, o astro, sem precisar dividir os holofotes, encanta e seduz. Assim, muitos que pretendem dividir a existência pensam apenas em viver o verão do encontro e, paradoxalmente, congelar apenas os momentos felizes. Mas é vital, para vivenciar um verdadeiro filme de amor, reconhecer que o inverno vai chegar e poderá fazer tremer o relacionamento. Mas haverá certeza de que, na sequência das cenas, o calor voltará a aquecer os dias. Por vezes, o outono fará cair as folhas, mas logo a primavera renascerá os frutos. Um casamento é mais que uma atitude individual de duas pessoas. É a oportunidade coletiva de continuar acreditando nas histórias de amor. Continuar vivendo a esperança de que pode dar certo e que o foram felizes para sempre é simplesmente, no final de tudo, apenas uma questão de escolha. Como diariamente nos ensina o diretor. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 25 de março de 2013, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, onde quer que você esteja, tvpox.com.br, e o nosso telefone sempre à sua disposição, 37216955, ou então o nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. E nós começamos a falar de amor, e existem vários exemplos de amor. Um deles que a gente sabe, reconhece, vivencia, é a doação de órgãos. Claro, todas as pessoas que doam seus órgãos, ou os familiares que às vezes doam os órgãos para alguém, é um ato de amor insubstituível. E em Poços de Caldas, nós tivemos há muitos anos atrás, pessoas que se dedicaram a isso, e que hoje, nós todos aqui da nossa cidade, às vezes, nos espantamos com notícias que dizem aí que 4 médicos em Poços de Caldas estão sendo acusados em primeira instância de fazerem a doação de órgãos de maneira ilegal, onde haveria uma troca da doação de órgãos por dinheiro ou por alguma recompensa. E é claro que isso nos espanta a todos,
Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos e estão aqui nos estúdios da TV Poços a doutora Francisca Barreiro, ela que é diretora clínica da Santa Casa, médica nefrologista e intensivista, e também o doutor Adrian Canhani, ele que é assessor jurídico da Associação dos Médicos, e a gente vai conversar com eles, e a sua participação também é fundamental nesse assunto que interessa a todos nós, não é? Então, nós deixamos aí nossos espaços abertos para as suas perguntas. Doutora Francisca, é claro que é um assunto muito difícil, na verdade, para a gente comentar num canal de televisão, mas é necessário, porque na verdade isso aqui não é um tribunal, né? A gente não está aqui nem para inocentar e nem para acusar ninguém, não é? Isso faz mais parte do mundo jurídico, né? A doutora Adriana está aqui, mas eu queria perguntar assim, já começando de uma forma cronológica disso, porque no ano 2000, 19 de abril de 2000, houve o caso que a gente pode chamar de caso zero, que é o caso daquele menino Paulo Pavese, que acho que ali começou essa situação de acreditar-se na época que o doutor Álvaro Ianês teria sido uma pessoa que comercializou órgãos, foi acusado na época e tal. E isso passou vários anos, a gente até perguntava ao doutor Álvaro Ianês, paralisou aqui essa questão dos órgãos, né, do transplante de órgãos em Poços de Caldas. E eu queria começar por aí, esse início, como é que a senhora percebeu isso, a senhora está estudando, está envolvida? Conta pra gente um pouquinho esse início de tudo que a gente está vivenciando hoje. Boa noite, obrigado pela sua presença. Tá bom, obrigada. Para a gente, esse momento de estar na hora da verdade é um momento assim, extremamente precioso para nós, classe médica. E o programa, né, o nome é bem colocado para a gente, Hora da Verdade, justamente porque nós estamos no momento em que nós lutamos por uma verdade, lutamos por uma causa legítima, e dentro dessa causa nós vemos aqui o cenário dos transplantes de órgãos em Poços de Caldas. Eu tenho colocado, né, nessas entrevistas que como diretora clínica, representando a assistência médica atualmente na Santa Casa de Poços de Caldas, como uma médica trabalhando há 23 anos aqui, eu já me encontrava em Poços de Caldas um ano antes do cenário do início dos transplantes aqui. Durante 10 anos aconteceram esses transplantes, depois esses transplantes foram credenciados. Então, durante 23 anos, eu e muitos colegas médicos temos acompanhado toda essa história. E nós, participando da Associação dos Médicos de Poços de Caldas, diante dessa situação na verdade, assim, nós temos fatos concretos e existem boatos, e esses boatos levaram a essa calúnia e então ao descredenciamento dos transplantes em Poços de Caldas. E nós, como Associação Médica de Poços de Caldas, nós conhecemos todos esses fatos, nós tivemos acessos aos prontuários, nós conhecemos a vida, o trabalho honesto, digno desses nossos colegas. Então, a partir do momento em que surgiram essas acusações, surgiram essas condenações, nós vimos a necessidade de nos reunirmos como associação médica, como médicos e funcionários da Santa Casa, nos reunirmos e estarmos colocando para a população, que a população realmente reflita e entenda que todos os fatos que já foram investigados, todos os fatos que foram investigados a nível de delegados federais, a nível de auditores médicos federais, ao nível de vigilância sanitária, todos esses fatos comprovam que nunca houve em Poços de Caldas clandestinidade de transplantes, nunca houve em Poços de Caldas transplantes feitos com o objetivo de realmente ter algum lucro financeiro, nunca houve uma máfia de transplantes em Poços de Caldas, nunca houve tráfico de órgãos. E como é que, na sua pergunta, né, como é que tudo isso começou? Nós sabemos que durante 10 anos os transplantes aconteceram aqui. Eles começaram, na verdade, o serviço de terapia renal substitutiva, o serviço de hemodiálise, diálise peritoneal, esse serviço que proporciona que os pacientes que têm insuficiência renal possam continuar a viver através do tratamento. Esse serviço começou de uma forma pioneira com o Dr. Álvaro Ianês. E oferecendo esse serviço aos pacientes renais, ele também tinha o sonho de que Poços de Caldas oferecesse o transplante renal para esses pacientes. Nós sabemos que o nosso Brasil é muito grande
e apenas nos grandes centros os pacientes renais tinham um acesso mais fácil ao transplante. E com isso, através desse sonho, o Dr. Álvaro conseguiu implantar os transplantes em Poços de Caldas. E esses transplantes começaram em 1991, até 2001 foram feitos 204 transplantes, até que então, como no caso em que você citou, houve um determinado momento que após uma doação, em que a própria família procurou o Dr. Álvaro, que gostaria de fazer essa doação, sabendo que o filho tinha evoluído com morte encefálica. Houve essa doação, houve esse transplante de uma forma totalmente legal e após um tempo houve uma denúncia em que havia irregularidade, a forma como os órgãos foram retirados eram regulares. Então, a partir disso e depois um grande envolvimento da imprensa, uma entrevista também que foi dada no Fantástico, tudo isso contribuiu para que se aumentasse de tal forma esses boatos, na verdade, não levando em consideração quais eram os fatos reais, e tudo isso acabou gerando descredenciamento, acabou gerando dúvida na conduta dos nossos colegas, dúvida nas condutas que aconteciam dentro da Santa Casa. Tudo isso, então, foi gerado, infelizmente, a partir de fatos que não eram verdadeiros. E, por outro lado, felizmente, que esses fatos não eram verdadeiros. Bem, na verdade, como vou só ressaltar essa questão da gente estar colocando aqui essa situação toda que está sendo aí a mídia também, né, de uma maneira geral, já colocou isso, estamos vivendo isso. Eu queria fazer uma pergunta também para o Dr. Adrian Canhani. É claro, doutor Adrian, que isso envolve, como a própria doutora Francisca disse, questões de ordem jurídica. E a gente fica pensando, né, por exemplo, a doutora Francisca disse que nenhum desses fatos que foram aí levados à população de uma maneira ou outra não se comprovam na realidade. E a gente fica pensando, se não se comprovam na realidade, como é que a justiça acata, aceita e as coisas acabaram pelo descredenciamento, né? Se a gente acredita que a justiça é tão, na maioria das vezes ela busca a verdade, por que isso não aconteceu e aí a gente perdeu esse descredenciamento? Boa noite, obrigado pela sua presença, doutora. Boa noite, Vitor. O que aconteceu, como a doutora Francisca estava explicando, houve uma denúncia e Poços de Caldas foi sujeita a várias auditorias da Polícia Federal, dos órgãos do Ministério da Saúde, onde se foi examinando toda essa documentação de todos os transplantes que foram feitos, 208, né, doutora Francisca? 204 transplantes. E nesses 204 transplantes, a auditoria encontrou irregularidade em 8 casos. E essas irregularidades que foram encontradas não eram exatamente o objeto das denúncias que foram feitas, mas foram encontradas irregularidades documentais. Como, por exemplo? A lei de transplantes, ela tem uma série de artigos de como deve ser o procedimento legal que legaliza o transplante de órgãos. Alguns desses artigos não tinham sido bem respeitados pela comissão de transplantes. Havia prontuários com datas que não estavam batendo com a data dos acontecimentos, haviam médicos que receberam pacientes e depois participaram em uma fase ou outra da coleta de órgãos, o que a lei proíbe. São infrações criminais pela lei de transplantes. Essas irregularidades existem esses levantamentos nos inquéritos. Isso é muito diferente de se afirmar, como certos setores da imprensa já começaram a fazer, que existia uma máfia de assassinos em Poços de Caldas que queriam lucrar com a venda de órgãos. Quer dizer, nessas irregularidades que talvez se refiram a procedimentos médicos na hora do transplante, eles na verdade não se referiam a essa possível troca de, olha, eu vou vender um órgão e então isso não passa. Seriam atitudes que naquele exato momento foram tomadas, às vezes informalmente, quando existia uma regra para aquilo ser feito, é isso? Sim, é isso, uma regra jurídica pela lei de transplantes, principalmente com relação à lista nacional, que muitas vezes era impossível de ser respeitada, porque o próprio órgão nacional dizia que não tinha condições de se vir fazer a coleta do órgão. Então, esse órgão nacional, a doutora Francisca tem os documentos aí para demonstrar isso, ele dava autorização para que a equipe daqui transplantasse estes órgãos em outros pacientes que não aqueles da lista nacional. Isso, pela lei de transplante, é irregular, pela lei de transplantes.
Então, bom, nós vamos fechar esse bloco. Eu gostaria de continuar com essa história, porque o que às vezes se fala é que existia uma lista nacional e que em Poços houve quer dizer, não foi respeitada essa lista nacional e algumas pessoas, vão colocar a palavra, não sei se ela é apropriada, foram privilegiadas em detrimento de uma lista que existia, e aí houve vamos dizer, passaram na frente pessoas que não seguiam essa lista por algum motivo. Então, já já a gente volta no Hora da Verdade. Você participa dessa conversa aqui com o Dr. Adner Canhani e também com a doutora Francisca Barreiro no Hora da Verdade de hoje, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí.